Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, com o espírito Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 20, Palavras Finais. Notei que o quadro da enfermidade que parecia haver diminuído em face das atividades públicas que reuniram muitas pessoas sem os cuidados prescritos, aumentou consideravelmente e logo se pôde constatar que as unidades de terapia intensiva nos hospitais estavam sendo lotadas novamente em toda parte. As autoridades voltaram a dar sinais de alerta, nem sempre aceitos com a consideração que deveriam merecer, e as estatísticas de contaminados e de óbitos cresceram a seguir. Das cidades dos justiceiros, um número bem volumoso de espíritos foi transferido sem ter ideia para outros sítios e comunidades, a fim de irem reencarnando-se numa oportunidade única para a recuperação pessoal, porém sobrecarregados dos sentimentos que lhes eram peculiares, talvez atormentando mais as criaturas em luta saudável pela saúde moral. Pode-se concluir que, aumentando o número de espíritos turbulentos e de princípios hostis no mundo físico, muitos embates seriam travados de modo que a dignidade humana, rebaixada e violentada, recuperasse o seu padrão de honradez e os princípios morais e espirituais voltassem a merecer consideração. Essas lutas, que se têm ampliado nos relacionamentos sociais, no assodamento das paixões, de ideais de fraternidade mediante métodos abusivos, dando lugar a novas classes para exigência aos seus direitos e valores, tem constituído um grande prejuízo à sociedade que perde facilmente a paciência, que passa a valorizar os seus interesses em detrimento de outros e arma-se para não perder as vantagens que desfruta. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres que a doutrina os honra, realizando os combates às más inclinações, às sombras, aos desaires morais que os atordoam, evitando exibicionismos e debates desgastantes nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem-se uns e outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Nesse panorama de atividades, a compreensão do alto significado das reuniões mediúnicas de toda a natureza, sejam de desenvolvimento da faculdade, sejam de desobsessão, é de alta importância, oferecendo-se recursos preciosos para as comunicações dos irmãos desencarnados em diálogos abençoados e libertadores do mal. Espiritismo sem espíritos é corpo sem alma. Muitos indivíduos fascinam-se pela filosofia espírita, pelas investigações ou ainda pela parte evangélica e cristã. No entanto, deve-se considerar que o espiritismo é a doutrina que se encontra inteira na codificação kardeciana e não deve ser examinada apenas por um aspecto, por uma face. Uma reunião de atividades mediúnicas é abençoado momento para reflexão, análise sobre a imortalidade, campo experimental para o comportamento, vivência experimental dos conteúdos doutrinários. O espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Foi necessário que a humanidade progredisse intelectual e moralmente para que os espíritos nobres viessem à Terra explicar o sentido das palavras de Jesus, normalmente em voltas dos véus das parábolas e símbolos, arrancados das simplicidades dos seus dias, no seu tempo, a fim de poder se instalar na era do espírito imortal, como vem acontecendo. Desafios de todo tipo surgem a cada momento em razão do atraso moral em que habita o planeta. Eis porque este é o momento da grande transição que facultará melhores recursos para que o sofrimento ceda lugar à alegria de viver. O intercâmbio consciente entre reencarnados e desencarnados a cada dia se fará mais facilmente, em razão da mediunidade em expansão na cultura terrestre sem as anteriores pressões da patologia ou ingênuas interferências demoníacas. Com o crescimento das dores e aflições morais, o ser humano não disporá de outras senão a busca do entendimento destas e da maneira eficaz de libertar-se. Jamais as dificuldades constituirão impedimento à propagação da verdade, porque estarão também no campo de atividades espíritos voluntários que abraçarão a doutrina, inspirados no amor ao próximo e amparados pelas elucidações doutrinárias libertadoras. Indispensável, portanto, que os adeptos fiéis do espiritismo não se permitam a perda de tempo útil com frivolidades ou disputas egóicas muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos das mais variadas de natureza.
Na programação para o futuro, a estada do nosso grupo, mais ligado à pandemia, conforme já o dissemos, vincular-nos a cada dia a batalha sem quartel da conscientização. É lamentável que os disparates ainda encontrem a aceitação de pessoas portadoras de responsabilidades morais que, de repente, alteram a conduta, deixando os temas relevantes e significativos por disputas sem sentido, exceto prejudicar as realizações que edificam a humanidade. É natural que haja sempre indivíduos inadaptáveis a um modus vivendi saudável, num clima de esforço para manter a paz e estimular o avanço pelas trilhas do serviço dignificante. Sucede que são principiantes nos árduos processos do crescimento para Deus e estão atados aos prazeres orgânicos que os instintos lhe permanecem em predominância em detrimento das emoções superiores. Antivemos aflições demoradas aos viandantes do corpo carnal, enquanto predominarem as ambições terrestres do poder e do ter, através das decepções contínuas, inclusive com o próprio corpo, nem sempre apto a suportar o resultado dos comportamentos prazerosos. Toda máquina funciona conforme a sua constituição, e o mau uso sempre produz danos, não poucas vezes irreparáveis. Assim também sucede com a máquina orgânica. Todos devemos estar preparados para os acontecimentos que sucedem, mesmo aqueles que constituem desdita, padecimento e angústia. No íntimo do ser, no entanto, estão os mecanismos de solução que devem ser acionados mesmo antes de surgirem como emergência na sua função. Outro sim também podemos prever as bênçãos que todos fruiremos durante a grande mudança e após, quando o nosso planeta for melhor, em razão do nosso aperfeiçoamento moral. Nossos olhos, portanto, devem também ser postos nas aventuras que nos aguardam, anelando pelas dádivas de amor e plenitude que nos serão concedidas desde agora. Essa realidade, porém, dependerá exclusivamente de como nos comportemos e contribuamos para apressar ou retrasar os dias formosos. Após um demorado encontro com os membros do nosso grupo, o venerando Spinelli sugeriu que interrompêssemos as narrações, porquanto nos demoraríamos um largo período em atividades no labor do Evangelho vivo na ação. Prolongando-se nossos compromissos, contemplamos as possibilidades sublimes do amanhã com a alma referta de alegria, agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade que nos tem sido oferecida e auguramos que todos sejamos aquinhoados com as bênçãos de paz e plenitude no rumo do mundo de regeneração. Acabou o livro, gente. Eu dei uma acelerada porque tá para chegar uma encomenda aqui, eu não queria parar a leitura no meio. Bom, enfim. Essas palavras finais ele está fazendo assim um apanhado geral, né, do que aconteceu no nosso texto, no nosso livro, o tanto que nós aprendemos aqui, né, que apesar das dificuldades, a gente sabe que elas estão vindo justamente para acelerar o processo, né, de regeneração do nosso planeta, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né, gente? Então nós estamos indo mais pela dor do que pelo amor. Espero que essa fase do Covid, ela realmente passe, né? E que depois que tudo acalmar, a gente olhe para trás e fala, tá aí, aprendemos a lição, isso não vai acontecer mais. É tudo o que eu desejo, é que a gente aprenda com esses erros todos que a gente vem cometendo há tantos anos. E aí, o dia que a gente chegar naquele momento de se olhar no espelho e falar assim, venci. Não venci o outro, venci a mim mesmo. Aprendi, não é para ensinar, mas para eu me melhorar. A partir do momento que a gente começar a se enxergar como um espírito e não como bunda, peito, boca, hoje em dia, aqueles bocão, né? Se a gente parar de enxergar corpo como uma máquina a ser transformada o tempo todo e passar a entender que o espírito é que tem que passar pelas transformações, caraca, vai ser muito bom, gente, vai ser muito bom. Não é a transformação física que vai nos tornar pessoas melhores. Não é isso. Esquece, isso aí não tem valor nenhum. A gente só precisa de um corpo para estar em movimento nesse planeta. Se a gente estiver em movimento, se a gente estiver vencendo as nossas dores físicas, as nossas dores morais, se a gente conseguir passar por situações que a gente fala, poxa, não sabia que eu era capaz de fazer isso e eu estou fazendo, é bom, é muito bom. Outro dia eu estive num sítio de um amigo meu e ele me segurando no braço para eu poder andar, porque eu tenho dificuldade, e eu percebi que eu segurando no braço dele, eu ia longe. Aonde ele quisesse me levar pela estrada, eu andava. E olha que a estrada de barro, cheia de pedra, escorregadio, cheia de buraco.
mas eu estava segurando ali um braço de um amigo, né? Então, do mesmo jeito que eu me senti segura, segurando no braço do meu amigo para eu poder caminhar, eu quero dar um exemplo assim, segure em Jesus, sabe? Acredite que a gente tem esse irmão o tempo todo que olha por nós. Segure nessa fé, que nós somos capazes de fazer muito, mas muita coisa ainda. Jesus disse quando ele passou por aqui, nós somos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Nós somos capazes de nos tornar espíritos puros, mas para isso a gente tem que ter fé, a gente tem que ter coragem de enfrentar os nossos medos. E o medo maior que o ser humano tem é de se olhar no espelho e enfrentar as rugas, enfrentar os seus defeitos, os seus vícios, e falar, não, eu estou fazendo errado, eu tenho que parar com isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Tomei o caminho errado, mas está na hora de sair fora. E é tão libertador quando você percebe que você está saindo dos seus erros, que você está aprendendo de verdade, que tem coisas que não te atingem mais, que tem coisas que para você já era, não faz mais sentido. Eu estava escutando ontem uma atriz, eu não lembro o nome dela, não guardo o nome de ninguém, ela estava falando, né, que ela morre de vergonha. Tava ela e aquela tiazinha, vocês devem lembrar da tiazinha lá da Bandeirante, né, que vivia de roupa íntima no programa do Luciano. E essa atriz, eu não lembro o nome dela. As duas estavam lá dando um depoimento no podcast, dizendo o quanto elas se arrependem, o quanto elas têm vergonha de olhar para trás. Essa atriz falou assim, como é que pode, a que ponto que eu cheguei, eu tirei a roupa de toquinha de Mamãe Noel, pelada, no dia do aniversário de Cristo. Olha que coisa, né? Olha o tamanho da consciência dessa pessoa hoje. Ela falou assim, eu fiz tudo errado. Né? Eu ganhei muito dinheiro. A minha Playboy foi vendida pra caramba. Um monte de homem e mulher pelada no dia do aniversário de Cristo. Em vez de pensar em Cristo. Ela estava tão sentimental, ela estava tão verdadeira naquilo que ela dizia, que eu, que sou uma pedra, eu me emocionei. E olha que eu não me emociono assim, com esse tipo de pessoas assim, artista, é muito difícil eu me emocionar, porque eu sei que são artistas, né? Eles fazem a gente chorar. Mas ela estava sendo muito sincera no depoimento daquela moça. Ela falou, eu me arrependo demais, eu cometi um erro tão grave. Eu ganhei tanto dinheiro ficando pelada no dia do aniversário de Cristo. Meu Deus, eu não quero nem ver Cristo na minha frente, eu morro de vergonha dele. Então, assim, é uma pessoa que caiu numa humildade tão grande que a gente que vive estudando, querendo aprender, a gente fala assim, não vejo a hora de ver Jesus, eu quero ver Jesus. Ela não, ao contrário, ela falou, eu não quero ver não, eu tô morrendo de vergonha daquilo que eu fiz. Mas ela tá arrependida. E o arrependimento tem perdão. Aí é que tá. O arrependimento de verdade, ele tem perdão. A gente só precisa entender isso e se arrepender dos nossos erros. Errar, tudo bem. Continuar no erro, tudo bem. Mas na hora que você percebe que está errando, é maravilhoso, é libertador demais, gente. Não tem coisa melhor. Você se sente super leve. Fala, não, eu errei, realmente eu errei. Mas foi, passou. Eu não estou errada mais. Agora eu estou no caminho certo. É isso que vale a pena. A nossa evolução está dependendo muito disso, de cada um de nós entender naquilo que está errando e consertar. Dá tempo ainda. Dá tempo da gente se manter nesse planetinha aqui. Eu, sinceramente, eu não sei se é um pedido grande demais para Deus, mas eu não queria ir embora daqui, não. Eu prefiro continuar por aqui, né? Eu sei que o negócio vai ficar bom, eu vou querer ir embora. Agora eu tenho que correr atrás do prejuízo para poder ficar aqui também. Não quero voltar lá nas origens, não, porque diz que o Quiron é assim, né? É um planeta que ele está de acordo com a Terra quando iniciou a Terra. Já pensou você voltar lá na época das cavernas, lá começar a puxar cabelo de novo? Deus me livre. Eu não quero isso não. Comer gente? Não quero não. Eu não estou comendo nem boi mais. Eu fico andando pela zona rural por aí afora, na natureza. Eu fico vendo os boizinhos, eu falo, não tenho mais coragem de comer. Tem que ser assim muito disfarçado para eu comer. Até peixe, eu estava comendo frango.
parei com o frango, até o peixe já tá difícil de eu chegar nele. Porque é bicho. Você vê esses bichos na natureza, são tão dóceis, são tão amorosos. Aí de repente vai pra panela, gente. Eu sei que é um pouco exagero da minha parte, porque a gente precisa da proteína. Mas você vai chegando num momento assim que você vai realmente fazendo como o Francisco falava. Esse cara aqui, né? Os nossos animais aí, eles na verdade são nossos irmãos. É vida, tanto quanto a gente. Você tem um cachorro, olha aqui, ó. Olha o estado. Ó. Você tem um bichinho desse aqui o tempo todo colado em você, amoroso desse jeito. Se um boi você não vai colocar dentro de casa, mas se tivesse um boi, ia acontecer a mesma coisa. O bichinho fica doce perto do dono. Aí como é que você vai depois matar um bicho desse aqui e comer? Não dá, não entra na minha cabeça mais não. Eu pelo menos tô ficando mole para isso. E segundo aquilo que a gente estuda, isso aí chama evolução, né? Quando você começa de fato a enxergar o outro como você gostaria de ser enxergado, né? Amar o outro como você gostaria de ser amado. E isso aí é evolução. E é uma evolução gostosa, posso garantir. Apanhei pra caramba e tô apanhando ainda. Eu faço um monte de caca ainda. Não tô livre de fazer, não. Mas tem coisas que eu tô superando assim que me emocionam, porque eu olho para trás, que nem essa atriz olhou, e falo, eu também me envergonho de umas coisas que eu andei fazendo. E vai saber então o que eu fiz na outra encarnação, que se nessa eu ainda cometi uns erros graves, imagina na outra e na outra e na outra, né? Deus é maravilhoso de me perdoar. Jesus, né? Gabriel, então que eu diga. Eu não sei se meu anjo de guarda já vem de outras vidas comigo, mas se ele tá vindo de outras vidas, coitado, deve estar todo arrebentado mesmo. Que eu só fiz caca, fiz um monte de caca, e eu olho para trás e falo, Senhor, me perdoa. Porque realmente tem coisas lá atrás que eu poderia ter evitado, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento, se eu tivesse tido um pouquinho mais de estudo. E é para isso que a gente está aqui todo dia. É estudar. Desde que eu me aposentei, que eu entrei nesse propósito de estudar para mim e levar esse estudo para as pessoas. Não sei se aquilo que eu falo para vocês, às vezes, talvez nem faça sentido, né? São uns exemplos meio toscos que eu dou, mas a leitura em si, eu espero que desperte em vocês, né? O desejo da transformação, o desejo de se instruir, né? O desejo de se modificar. Mas aqui, ó, aqui. E não o resto. O resto a gente só usa enquanto estiver por aqui. Daqui a pouco, eu li na Super Interessante, há muitos anos atrás, na década de 80, que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ficando careca. Ué, daqui a pouco não tem mais nada. O duro de evoluir é esse, que lá na Super Interessante estava escrito que a gente vai ficando careca. Já pensou? Mulher careca. Isso aí não tem valor nenhum não, gente. Careca, com cabelo loiro, pintado, cabelo branco, não tem diferença nenhuma. A diferença está no teu coração, no teu pensamento. O que você está pensando hoje? A gente está terminando mais uma obra do Divaldo, que é polêmico, né? Muita gente fala que o Divaldo tem livros dele, texto dele, que é cópia do Chico, né? Que ele tem umas coisinhas aí que é duvidosa no meio espírita. Mas eu nunca coloquei uma obra do Divaldo aqui falando assim, eu amo esse autor e idolatro ele. Não, eu gosto das coisas que ele escreve. Às vezes as palavras são difíceis, vocês veem que eu atropelo aqui, gaguejo, e não sai a palavra, porque são palavras bem difíceis, mas ele instiga a gente, através da leitura, a reflexão. O que eu gosto das obras do Divaldo é que, querendo ou não, a gente reflete sobre aquelas situações que ele coloca. Se são verdadeiras, se são cópia, plágio ou não é, tô nem aí. O que interessa é que ele coloca a gente para refletir. Isso eu acho importante. E aí eu não sei ainda qual vai ser a próxima obra que a gente vai estudar, mas eu tô com ideia de maneirar um pouquinho nessas obras que vêm do Divaldo, do Chico, e fazer umas leituras um pouquinho mais leves. Tô pensando nisso. Eu tenho 2 amigos que têm obras aí que são gostosas de ler e são temas assim do cotidiano. Provavelmente eu vou pegar uma dessas para a gente fazer a leitura, para dar uma aliviada um pouco nesses assuntos assim, um pouco mais
puxado, né? Eu acho essas leituras muito puxadas. Vamos ver o que Deus prepara aí para mim. Né? Eu vou fazer minhas orações. Oportunidade de leitura tem um monte, gente. Comprei um monte de livro. Agora vamos ver onde é que Deus vai me tocar. Né? Onde Ele me tocar aqui, segunda-feira a gente está com uma obra nova, tá bom? E eu espero que vocês aproveitem, assim como eu também estou aproveitando bastante aqui. Tá certo? Fiquem com Deus, bom final de semana aí. E mais uma obra terminada. Graças a Deus e a vocês aí que me acompanham.